Muita gente tem medo da morte. A morte muitas vezes causa medo, a morte muitas vezes nos apavora, mas eu quero, com a meditação de hoje, mostrar a você que você não precisa ter medo da morte, nem da sua morte e nem da morte de quem você ama. Eu quero, com a palavra de Deus, mostrar para você por que você não precisa ter medo nem da sua morte e nem da morte de quem você ama. Fique conosco até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 a 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos. Olha que interessante. A palavra de Deus não quer deixar você na incerteza a respeito dos mortos. Então imagina você se você não tivesse certeza do que vai acontecer com os mortos. Aí sim era motivo para a gente se apavorar, para a gente temer. Mas a palavra de Deus já começa dizendo a você: irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Tá vendo? A palavra de Deus não quer que você fique triste. Veja, saudade é normal. Quando você perde alguém, obviamente, se você amou muito essa pessoa, você vai ter saudade dela. E a saudade é um sentimento muito lindo do ser humano. Agora, a tristeza, ela é filha do medo. Quem tem medo se entristece. Então veja, irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos para que não fiqueis tristes. Veja, não é para você ficar triste, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Então a palavra de Deus já está te dando uma palavra maravilhosa. Se você não tiver esperança, você vai ter medo. Se você não tiver esperança, você vai ficar triste. O segredo para vencer a tristeza e o medo da morte é você ter esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo que através dele entraram no sono da morte. Olha o que a palavra de Deus já está te falando. Ei, se você tem fé em Cristo, por que você não tem que ter medo da morte? Porque se você tem fé em Cristo, se você tem esperança em Cristo, se Jesus morreu e ressuscitou, a palavra de Deus está falando, Deus trará de volta os que através dele entraram no sono da morte. Deus trará de volta. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor, nós que formos deixados com a vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Por que você não precisa ter medo da morte? Abra sua Bíblia em João capítulo 11, versículo de 25 a 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você não deve ter medo da morte, porque se a pessoa que morre crê em Cristo, ainda que ela esteja morta, ela viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Se formos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Então, se você morrer com Cristo, você vai ressuscitar com Cristo. Por que eu vou ter medo da morte?
Se eu morrer com Cristo, eu vou ressuscitar com Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo de 20 a 21. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, preste atenção, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criatura. Ele vai transformar o nosso corpo. Por que eu vou ter medo da morte? Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Diante da morte, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Eu comecei dizendo no vídeo que aquele que tem esperança não tem medo da morte. E qual é a tua esperança? A tua esperança é que existe céu. E se existe céu, a morte é só uma passagem para o céu. Por que eu vou ter medo da morte? Por isso Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte. Porque se a morte me coloca na casa de Deus, a morte, ela não é ruim e não deve me causar medo. Escreve aqui nos comentários, eu não posso ter medo da morte. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.